O medo sempre acompanhou a vida. Ele não é um erro da criação, nem um defeito humano. É um mecanismo antigo de preservação. Na sua origem, o medo existe para proteger a vida, para sinalizar riscos reais e permitir respostas adequadas. Sem medo, nenhuma espécie teria sobrevivido. Sem medo, não haveria atenção, nem cuidado, nem limite. O problema não é o medo. O problema começa quando ele deixa de ser reconhecido, sentido e integrado. Medo de não ser suficiente, medo de perder controle, medo de errar, medo de não pertencer, medo de não dar conta da vida. Quando esses medos não são reconhecidos, eles não desaparecem, eles se deslocam. Passam a governar escolhas, relações e decisões, sem que a pessoa perceba. Por isso, o primeiro passo para transcender o medo não é combatê-lo, vencê-lo ou negá-lo, mas reconhecê-lo como um mensageiro. Todo medo aponta para algo em nós que se sente ameaçado, raramente ao mundo em si. Na maioria das vezes, é uma parte interna que teme perder segurança, identidade, pertencimento ou sentido. Por isso, a pergunta mais importante não é do que eu tenho medo, mas sim o que em mim se sente em risco. Quando essa pergunta é feita com honestidade, algo começa a se reorganizar. O medo deixa de ser o inimigo externo e passa a ser compreendido como um pedido interno de atenção. Outro ponto fundamental: o medo não nasce na mente. Ele nasce no corpo. O corpo reage antes do pensamento. O aperto no peito, a contração no estômago, a respiração curta, o impulso de fugir ou se defender. A mente vem depois, tentando explicar. Quando o corpo não é escutado, a mente cria histórias para justificar a tensão. E é assim que surgem medos que parecem maiores do que a realidade. Grande parte dos medos humanos não responde a um perigo real no presente. São medos projetados. Medo projetado é o medo de algo que ainda não está acontecendo, mas que a mente trata como se fosse real. Ele nasce de experiências passadas não integradas, memórias emocionais, narrativas herdadas, antecipações constantes, necessidade excessiva de controle, dificuldade de habitar a incerteza. O corpo reage como se algo estivesse acontecendo agora, mesmo quando o perigo existe apenas na imaginação. Quando essa diferença não é reconhecida, o medo cresce. Quando é vista, ele perde poder. Aqui está uma distinção libertadora. O medo real pede ação. O medo projetado pede consciência. Na lógica da vida, o que é combatido se contrai. E o que se contrai perde flexibilidade. A vida funciona de outro modo. O que é escutado se reorganiza. Transcender o medo não é suprimi-lo, é integrá-lo à consciência. Quando isso acontece, o medo muda de função. Ele deixa de ser paralisia e se torna orientação. Todo medo surge em um limite. Limite de conhecimento, limite de controle, limite de identidade, limite de maturidade. O medo aparece exatamente onde a consciência ainda não alcançou. Por isso, ele não é apenas sinal de perigo, ele é também fronteira de crescimento. Quando você compreende isso, o medo deixa de ser um obstáculo e se torna um indicador do próximo passo de amadurecimento. Outro passo essencial: o medo se alimenta da sensação de separação.
Quando o ser humano se percebe isolado da vida, sozinho diante das exigências do mundo, responsável por tudo, desconectado do fluxo maior, o medo cresce. Quando o pertencimento é restaurado, o medo perde força. Pertencimento não é dependência. É reconhecimento de que você não está fora da vida, mas dentro dela. A maturidade humana não é ausência de medo, é relação consciente com ele. Transcender o medo não é não senti-lo, é senti-lo sem ser governado por ele. É escutá-lo sem obedecer cegamente. É compreendê-lo antes de agir. Quando isso acontece, algo profundo se transforma. O medo não desaparece, ele amadurece. Deixa de ser reação e se torna discernimento. Deixa de ser contração e se torna clareza. Deixa de ser paralisia e se torna escolha consciente. E então você percebe algo essencial. Vencer o medo não é vencer o mundo. É vencer a relação inconsciente consigo mesmo. Quando você se torna capaz de permanecer presente, mesmo com medo, algo se alinha internamente. E essa é a verdadeira força humana. Não a ausência de medo, mas a presença de consciência. No fim, talvez a maior descoberta seja esta: você não precisa se tornar alguém diferente, precisa apenas se tornar mais inteiro.